Enquanto aguardo também pelo vosso feedback, começo por vos dar as boas-vindas uma vez mais. Live número 35, muito obrigada pelo vosso tempo, para estarmos aqui em conjunto também a fortalecer a vossa mentalidade, o vosso autoconhecimento e também a energia, do vosso corpo. Confesso-vos que estou muito feliz por falar deste tema que é tão importante. Mas digam-me, eu entretanto ainda não tive resposta da vossa parte. Vocês estão a conseguir ver, ouvir bem? Digam-me, por favor. Eu entretanto estou aqui bloqueada. Deixa-me só verificar. A nossa Andreia já disse que sim. Então vamos lá dar início à nossa live. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é central para o nosso bem-estar e que, no fundo, é mesmo a base para nós termos uma vida com propósito, uma vida de merecimento, mas principalmente uma vida com paz interna, que é a nossa autoestima, não é? Este é um conceito que vai muito além de nós gostarmos ou não do que vemos ao espelho. É muito mais do que ter as unhas feitas, de estarmos bem arranjadas. Okay? A autoestima é sobre como nós nos vemos, como nós nos tratamos e como nós sustentamos a nossa confiança. Como é que nós sustentamos esta confiança, esta segurança interna, mesmo quando as coisas não estão bem. Bem, então, lembrem-se sempre que a autoestima tem sempre a ver com o nosso valor. O quanto o nosso valor está garantido e está seguro e bem trabalhado, independentemente do que nos aconteça. Bem? É mantermos esta estima por nós próprias preservada, independentemente do que aconteça na nossa vida. Está bem? E vocês sabem que eu gosto de começar sempre, que eu gosto de começar as nossas lives com reflexões. Esta live vai ser intensa, vai ser profunda e eu quero começar mesmo por vos trazer esta reflexão, que é: qual é que é a situação da vossa vida onde vocês sentem que são mais inseguras? Tirem mesmo um tempo para pensar sobre isto. Será que é no vosso trabalho, por exemplo? Será que é nas vossas relações familiares? Na vossa própria autoimagem? Porque só quando nós percebemos onde é que a autoestima é fraca, é que nós podemos trabalhar a partir daí. E existem muitos sinais de que a nossa autoestima precisa de ser fortalecida. Nós todos os dias o recebemos. Aqui no Instagram temos a Joana a dizer que é o trabalho, onde se sente mais insegura. O nosso corpo e a nossa mente vão nos dando vários sinais de que ela precisa de ser fortalecida. Então é importante nós também estarmos atentas a isto. E vocês podem se identificar com algum destes pontos, que é, por exemplo, quando as nossas ações diárias têm como principal propósito a validação do outro, ou a validação ou o julgamento do outro terem um impacto muito profundo em nós. Sabem, muito mais do que nós construirmos hábitos e termos ações para termos resultados e boas realizações na vida, o foco está sempre em ter a aprovação do outro. E isto pode ser um sinal de que a vossa autoestima está comprometida. Bem? E muitas vezes nós temos dificuldade em admitir este ponto, mas a verdade é que acontece a todas nós esta necessidade de sermos validadas por outro, porque assim, quem não quer ser amada, quem não quer ser validada e elogiada pelo outro,
Mas aqui a questão é quando se torna um extremo, não é? Quando é tão intenso que, se não há validação do outro, o nosso valor é posto em causa. Por exemplo, aqui a questão do trabalho. Se nós não tivermos o patrão ou alguém a valorizar constantemente o que estamos a fazer, nós vamos-nos abaixo. Nós já não vamos fazer as coisas com tanto brio. Nós fazemos sempre com o propósito de ter a aprovação. Outro ponto que vos pode ajudar a entender se a vossa autoestima está fraca, se precisa aqui de um fortalecimento, é quando vocês sentem que são submissas ou dependentes em algum tipo de relações, sabem? Muitas vezes pelo medo da perda. Isto acontece sobretudo ou nas relações familiares, não é? Com o nosso pai, com a nossa mãe, sobretudo com relações tóxicas, não é? Ou mesmo com o nosso parceiro ou com a nossa parceira. E nós depositamos tanto a nossa autoestima e o nosso valor no outro, não é? Ou na aprovação do outro, está muito relacionado com o ponto acima, que quando a pessoa vai embora ou não aprova, assim, cai por terra tudo o que está cá dentro, a nossa autoestima, o nosso valor, a nossa vontade de muitas vezes de viver ou fazer as coisas. E também pode acontecer o nosso próprio valor pessoal estar muito ligado à nossa própria imagem, portanto, ao nosso aspecto físico. Né? Também acontece muito, também é um ponto muito regular. Então, quando a nossa autoestima está ancorada à nossa imagem, se nós acordamos num dia em que estamos com olheiras, com uma borbulha, ou que visualmente não estamos como nós queremos, o dia cai logo por terra, tem logo tudo para correr mal, temos atitudes extremas, por exemplo. Eu costumo dizer muito esta frase, que é: o problema não está na ação, mas está no porquê que nós o fazemos. Porque muitas vezes quando a nossa autoestima está ancorada na imagem e nós não estamos com o aspecto que desejamos, muitas de nós vão se maquilhar excessivamente. Só que o problema não está em maquilhar, está no porquê de nós o fazermos. É muito diferente nós nos maquilharmos porque queremos estar bonitas, queremos evidenciar o nosso brilho. Outra coisa é queremos nos maquilhar para sermos a mais bonita, para alguém nos validar ou dizer que estamos muito bem, ou para escondermos os nossos defeitos e parecermos sempre perfeitas. Está bem? Então lembrem-se que muitas vezes o problema não está na ação, está na base, na motivação base. E existem aqui vários pontos com que nós podemos identificar como é que está o nosso nível de autoestima, se precisa de ser fortalecido ou não, se estamos muito dependentes dos outros. Literalmente eu podia estar aqui o resto da manhã a enumerá-los, mas estes são aqueles mais regulares e que podem trazer este enfraquecimento da nossa autoestima. E aquilo que eu queria trazer de reflexão para este início de live é que, independentemente do qual ponto vocês identifiquem, é importante que vocês percebam que todos eles estão relacionados com o externo. Se vocês repararem, todos eles, todos os pontos que eu enumerei aqui, estão sempre relacionados com a dependência de situações ou pessoas externas a nós, não é? Para ditarem o nosso valor interno. Então aí reside o problema. E vocês podem se ter identificado com algum destes pontos. E é mesmo para isso que serve esta live. Para vocês perceberem quais é que são os pontos onde se sentem mais inseguras, mais frágeis. E eu, do meu lado, vou-vos trazer aqui alguns pilares, são 4 pilares, que vocês podem começar a trabalhar diariamente, aos poucos, conforme forem ganhando consciência, para irem fortalecendo a vossa autoestima. Está bem? Eu vou só desligar aqui as notificações. Quem está aqui no Instagram, clique no link que está fixado para virem para o YouTube, está bem? Que eu vou fechar a live. Deixem-me só terminar aqui a sessão. Para podermos estar focadas então aqui na nossa live. Vou só ter que me assoar, desculpem. Porque a minha sinusite ainda não deu tréguas.
Bom dia, Marisa. Que bom que hoje te temos aqui. Esta live é tão importante e eu gostava tanto que mais pessoas estivessem aqui hoje para ver, para ver esta live, para retirar o sumo, porque, porque realmente nós, sem termos autoestima, se nós não nos dermos valor a nós próprias, mais ninguém vai dar, entendem? Então, esta é uma live fundamental que sei que depois muitas outras pessoas vão assistir à gravação e é esse o meu maior desejo. Mas que bom que vocês aqui estão em direto e que podem tirar todas as vossas dúvidas e poderem ir partilhando as vossas reflexões, porque é desta forma que nós também aqui todas podemos crescer em conjunto. Eu convosco e vocês comigo. Porque é isto que é a vida, não é? É receber para dar e dar para receber. Então, o primeiro pilar que eu quero partilhar convosco é o autoconhecimento. Eu arrisco-me a dizer que o autoconhecimento é mesmo a base para a nossa autoestima, porque nos permite entender quem é que nós somos para além do externo, para além do que os outros muitas vezes nos fazem crer que somos. Sabem? Nós termos conhecimento de quem somos dá-nos muita força, porque quando nós sabemos quais é que são os nossos pontos fortes, as nossas fraquezas, o que é que nós valorizamos, quais é que são os nossos talentos, as nossas limitações, nós conseguimos ter uma identidade, uma noção da nossa identidade muito mais sólida e autêntica. E isto evita que a nossa autoestima seja dependente, cá está, das validações externas ou das mudanças das circunstâncias, não é? Da própria vida. Quando nós sabemos quem somos, quais é que são as nossas forças, as nossas fraquezas, nós vamos cada vez mais ganhando esta clareza de que áreas é que merecem mais atenção na nossa vida. Então é a forma que nós temos de ir fortalecendo a nossa autoestima, entendem? Muitas vezes nós sabemos que queremos evoluir, mas não sabemos por onde começar. E o autoconhecimento traz-nos isto, que é esta clareza de eu tenho estes talentos, eu tenho estes pontos a melhorar, vou seguir por aqui ou por aqui. Bem? Este conhecimento vai criar também muita autoconfiança, porque obviamente nos vai ajudar a conseguir ter decisões muito mais alinhadas com quem somos e não tanto com o que os outros ou o que a sociedade quer, não é o que é externo. E nós passamos a valorizar independentemente dos nossos resultados. Porque a verdade é que o nosso valor também está muito ligado a esta questão do resultado. Nós temos uma missão, não é? Queremos cumprir uma meta. Mas se não tivermos o resultado esperado, muitas vezes o nosso valor cai por terra. Quem é que é a mulher para além dessa meta? Não é? Quem é que é a mulher para além do trabalho? Isto é muito importante de fazermos estas questões a nós próprios. Porque a verdade é que nós não vamos ter sempre o resultado que queremos. A vida não é perfeita, então muitas vezes nós começamos um caminho, vamos ter que dar uns passos atrás, escolher outro rumo, mas isto não pode ditar o nosso valor interno. Ele não pode cair por terra, porque nós somos muito mais do que os nossos resultados e as nossas ações. É o que está dentro, é aquilo que nós somos. Termos este autoconhecimento também nos fortalece muito a questão da nossa autoestima e mesmo as próprias interações com os outros, porque como nós já sabemos quem somos, aquilo que acontece muitas vezes que é o outro nos atacar com os nossos defeitos cai por terra. Quem é que aqui já não se foi abaixo, tinha uma meta muito precisa e quando o outro nos aponta o nosso defeito, nós até parece que ficamos surpreendidas, não sabemos os nossos defeitos. Então, quando alguém nos comunica, cai tudo por terra. A gente fica sem valor, já não vamos fazer o que tínhamos pensado fazer. Quem é que já passou por isto? Não é? Ou temos o exemplo, nós até podemos ter consciência, ok, eu agora, este ano engordei uns quilinhos, tenho essa consciência, mas vou já traçar aqui um plano para começar a mover o corpo e quê? Quando nós temos essa consciência, alguém chega ao pé de nós e diz: epá, estás tão gorda, ou ei, vais começar a fazer outra dieta ou a fazer não sei o quê, contigo nunca resulta. É assim, já sai por um ouvido e sai pelo outro. Vocês conseguem entender o poder deste autoconhecimento? De aceitarmos aquilo que temos para melhorar? Porque o externo já não tem o mesmo poder, já não vai ditar o nosso valor interno. Então, por isso é que o autoconhecimento é um dos pilares que nós precisamos de trabalhar
para fortalecer a nossa autoestima, para termos mais clareza de quem somos, para onde queremos ir, tomarmos decisões mais alinhadas e aquilo que vem de fora já não nos quebrar o valor como quebrava antes. Está bem? Um outro pilar muito importante a ser trabalhado para a construção desta autoestima é a autocompaixão. Temos aqui muitos porque isto é um trabalho interno, gente. E a autocompaixão é fundamental para a autoestima porque nos ajuda a lidar com os nossos erros e com as nossas falhas de forma saudável. Não é? Em vez de sermos as nossas piores inimigas, porque nós somos péssimas, muito do nosso discurso interno para nós próprias é horrível, nós jamais o verbalizaríamos para alguém. Jamais, nós somos terríveis, eu estou-me a rir, mas é verdade. Se nós tentarmos dizer aquilo que dizemos a nós próprias, a uma pessoa que esteja na mesma situação que nós não vamos ter muitos amigos. Nós vamos parecer rudes, altamente indelicadas, que é, estamos numa fragilidade e a gente ainda pisa mais, ainda dá mais chinelada ali com o chicote. Nós fazemos isto. E aquilo que a autocompaixão nos traz é o oposto, que é em vez de nós sermos horríveis, péssimas connosco, nós vamos aprendendo a ser gentis e compreensivas nestes momentos de maior fragilidade. Ou cá está, quando está mais à flor da pele, os nossos defeitos, as nossas falhas. Bem? Porque isto não é chapa zero. Nós, para termos momentos de brilho, nós vamos ter sempre um lado de sombra que de vez em quando se evidencia, mas ele não vai ditar o fim do nosso valor. Entendem? Então, quando nós reconhecemos, isto também é um reconhecimento, a autocompaixão ajuda-nos muito a reconhecer que não somos perfeitas. E isto também nos magoa muito, não é? Porque nós passamos grande parte da vida a querer esconder o óbvio, que é que não somos perfeitas, não é? E quando nós reconhecemos isso, nós também passamos a ser mais gentis com os outros. Porque a verdade é esta, nós não damos aos outros aquilo que nós queremos. Então, se nós somos muito rígidas connosco, se nós exigimos de nós perfeição, nós vamos exigir perfeição do outro. Nós não vamos tolerar falhas. Nós podemos achar que somos diferentes com os outros, mas nós não podemos dar aquilo que não sentimos dentro. Levem convosco isto. E a prática da autoestima, da autocompaixão, perdão, permite-nos isto mesmo. Não só nós recuperarmos mais rapidamente dos desafios da vida, não é? Porque temos uma amiga cá dentro, não temos uma inimiga, não é? E vamos conseguindo manter assim o nosso valor pessoal intacto. A autocompaixão elimina também esta necessidade de perfeição, portanto, substitui a perfeição pela aceitação e nós começamos aos poucos a criar uma relação mais positiva connosco próprias. E isto não significa, a aceitação dos nossos defeitos não significa que a gente, olha, eu sou assim e pronto. Não, é nós termos a clareza de que temos pontos muito bons, temos talentos, temos também a nossa personalidade, temos as nossas falhas, as nossas imperfeições, mas que podemos escolher transformá-las. Mas a transformação começa por as aceitar. A Ana Lúcia diz, é um longo caminho de autocompaixão, sem dúvida. E isto muitas vezes é mais profundo do que nós imaginamos, não é? Lá bem atrás nós podemos ter criado esta rigidez por não termos tido a compaixão dos outros, não é? Quando éramos mais pequenas. Ao invés de alguém nos vir abraçar num momento de fragilidade, pode-nos ter dado na cabeça, sempre, constantemente. E daí que nós temos que estar sempre perfeitas, sempre prontas para tudo e mais alguma coisa. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos a vida traçada a ser assim sempre. Nós temos o poder de escolher e de transformar, mesmo quando muitas vezes as crenças que nós temos e estes comportamentos não tenham sido culpa nossa. Entendem? Nós temos a possibilidade de escolher, nós não temos que viver exatamente a nossa vida igual para sempre, só porque nós na infância, lá bem para trás, fomos tratadas de certa forma ou nos foram incutidas certas crenças. Há escolha e é possível transformar.
O terceiro pilar que eu quero partilhar convosco está muito relacionado a isto, que é com as crenças. E assim, estes pilares não estão por ordem de importância. Os 4 que eu vou partilhar aqui, eles só funcionam estando ligados uns com os outros. Mas, perdão, se dos 4 pilares me perguntassem, Ana, qual é o pilar assim, aquele que é o mais fulcral? Eu acho que diria mesmo que é este terceiro pilar, o das crenças. Porque os outros pontos podem jogar muito com a nossa mentalidade, mas a crença é o nosso olhar, sabem? É como se nós tivéssemos uns óculos de sol e a lente são as crenças. Então, enquanto nós não mudarmos a lente, nós podemos querer mudar as nossas atitudes, as nossas ações, a nossa forma de pensar. Mas caramba, se a gente não muda as lentes dos óculos, a gente não vai ver nada de novo, sabem? Então, é este o poder que as crenças têm na nossa vida, não é? É de moldarem a forma como nós vemos e como interpretamos as coisas. Então, quando nós temos uma mentalidade em que as crenças são muito negativas, muito pesadas, com muito drama, com muita vitimização e até mesmo relativas a nós próprias, sabem? De não sermos boas o suficiente, sentirmos que não merecemos estarmos bem, termos sucesso na nossa vida, corrói-nos tanto, tanto, porque nós só vamos conseguir ver aquilo, o negativo, o mau, o péssimo, o problema. E por outro lado, quando nós temos crenças mais positivas, nós vamos conseguir construir aqui uma visão mais forte de quem somos. Então, assim, eu gosto sempre muito de usar este exemplo, que é, nós temos duas pessoas e que por um acaso elas vão viver, elas têm exatamente a mesma vida, o mesmo caminho, os mesmos acontecimentos, as mesmas pessoas, sabem? Exatamente o mesmo, mas uma delas tem uma visão negativa do mundo e outra tem uma visão positiva. Elas têm o mesmo caminho, mas elas vão viver vidas muito diferentes, porque a lente pode nos limitar ou pode nos expandir a viver uma vida diferente. E aqui o termos crenças positivas, sabem, não é o embelezar o mal, não é o embelezar constantemente a vida de está tudo bem, são tudo rosas, mas é escolher a forma como se vê a vida, escolher ver a oportunidade, a aprendizagem, a solução, ao invés de nos focarmos no obstáculo, no problema e no drama. Bem? E isto é uma escolha que vai sendo trabalhada com a mudança de mentalidade. Não sei se vocês já perceberam, mas isto também é sempre uma substituição de conceitos ou de hábitos. Nós não acabamos com o perfeccionismo, nós substituímos-lo pela aceitação. Nós não vamos acabar com as crenças na nossa vida, nós vamos construir novas, mais fortes, mais positivas. E isto funciona também na prática, com os nossos hábitos, com as nossas rotinas. Nós queremos começar a praticar yoga ou a ter hábitos saudáveis, achamos que temos que conseguir ter mais tempo, quando na verdade é substituir um hábito mau por um hábito bom. Então, nós substituirmos estas crenças negativas por positivas vai transformar muito este diálogo interno e por isso é que eu sinto que é o pilar mais importante. Porque nós aos poucos vamos substituindo aquela comunicação, aquele diálogo interno que nós temos, de nos estar a reprimir, de nos estarmos a criticar, de estarmos a dizer, pois, porque a vida é sempre assim comigo, ou eu nunca vou conseguir isto, e irmos ganhando consciência aos poucos e dizer, calma lá, olha este discurso, vamos tentar substituí-lo, porque não há segredo na questão da transformação de crenças, não há uma fórmula mágica. É nós irmos aos poucos tendo consciência do tipo de comunicação que temos, connosco e também com os outros, e pensarmos assim, caramba, isto é muito pesado, é muito negativo, não faz parte da mulher que eu quero ser, por exemplo, e daí que o autoconhecimento também é tão importante. Quando nós sabemos o tipo de mulher que queremos ser e começamos a apontar, isto vai ser trabalhado no evento de sábado, quando nós apontamos o que é que nós não queremos ser daqui para a frente, que mulher é que queremos ser em dezembro de 2025, se nós estivermos lá e eu quero deixar de reclamar da vida das pessoas e de estar sempre a criticar, nós como já sabemos isso, que é uma meta, nós vamos estar mais conscientes quando fizermos o oposto.
e é a partir daí que nós vamos reconstruir essas crenças. Está bem? Deixem-me ver aqui o que a Ana Lúcia partilhou connosco. Por isso também agora estou a fazer este caminho, porque para além de eu ser mazinha comigo, percebi que o meu filho estava a fazer isso com ele. E então foi um abrir de olhos para melhorar, sem dúvida. Isto pode nos magoar muito quando ouvimos isto e também fez parte do meu caminho, por isso é que eu partilho aqui, desta questão de que nós não damos aos outros o que queremos, mas aquilo que temos dentro. Então, se não houver autoestima, se não houver amor próprio, se só houver autocrítica, perfeccionismo, sabem, é só isso que nós vamos transmitir ao outro, mesmo de forma inconsciente. Isto não é feito por maldade. Isto não é feito por maldade. Mas é porque só temos isso dentro. Percebem? Então, sim, é doloroso fazer esta reflexão, olhar e perceber o que realmente está a acontecer, mas cá está, é ver o lado positivo. É agora eu tenho aqui uma oportunidade de fazer diferente, porque já tenho esta consciência. Mas é doloroso percebermos que nós só damos aquilo que temos dentro. E então cá está, conforme nós vamos transformando esta comunicação, este diálogo interno, depois por consequência, a nossa forma de agir e reagir também perante os outros vai mudando, está bem? Aos poucos. Agora saibam que isto é um processo. Não dá para fazer uma transformação de crenças do dia para a noite. Tenho um caderno do autocuidado. Vou escrever quais é que são as afirmações negativas que eu digo de mim própria e vou substituir por positivas. Tudo bem? Não estou a dizer que é errado, mas isto funciona na prática, no dia a dia. Nós não vamos inventar agora um diálogo interno negativo para substituir, isto vai com o dia a dia. E portanto vão haver fases boas em que as crenças não vão existir, não vai haver esse diálogo mais negativo, mas vão haver outras fases que sim e que aí nós conseguimos trabalhá-las. Está bem? E este trabalho de mudança de crenças cria-nos uma base emocional muito, muito sólida. Isto é que se chama a inteligência emocional. Para nós enfrentarmos a vida com outra confiança e também para nós melhorarmos muito as relações que temos com os outros, de passarmos a ser mais tolerantes, de não exigirmos a perfeição. E naturalmente isso também vem depois para nós. As pessoas sentem a nossa mudança, até podem questionar e de alguma forma as nossas novas ações, a nossa nova comunicação também pode ser um exemplo para o outro. Está bem? Nós não temos que dizer propriamente as coisas. As nossas ações, as nossas palavras podem influenciar o outro positivamente. Tal como aqui a Ana Lúcia dizia bem, não é? Ela sendo mazinha consigo própria percebeu que o filho também fazia isso com ele. Então talvez agora com mudança de comportamento, de comunicação interna, ele também se vá percebendo do oposto. Então o exemplo vira bom e ele pode começar a olhar para si próprio também com mais carinho, com menos autocrítica. A nossa Marisa diz-nos, muitas vezes a nossa autocrítica vem de feridas passadas. E primeiro essas feridas têm que ser superadas. Sem dúvida que sim. Tanto as nossas crenças como a nossa própria autocompaixão, elas muitas vezes têm uma base que está lá na nossa infância, não é? Ou até não tem que ter sido passada pelos nossos pais, mas ser algo muito cultural. E nós precisamos de aos poucos ir desmistificando isso, que é aquilo que os nossos pais nos passaram não tem que ser necessariamente a nossa realidade, nós podemos escolher diferente. Não é? Nós podemos escolher ter uma realidade diferente, pensar de forma diferente, agir de forma diferente. Ainda, cá está, como eu dizia anteriormente, ainda que a culpa não tenha sido nossa, é nossa responsabilidade de escolher. Escolher ser diferente, está bem? E isto muitas vezes também implica a mudança do nosso ambiente. Isto também dava uma live, era um tema para outra live, a forma como o ambiente nos influencia, sabem? De nós termos uma certa mentalidade, nós queremos ir para a frente, nós queremos ir por ali e parece que é uma carroça. Nós, que somos só uma, a puxar para a frente e termos 3 ou 4 ali a querer puxar para trás e a tornar o caminho muito mais desafiante. O ambiente também tem um peso muito, muito, muito grande. Por isso é que é bom nós aos poucos irmos trabalhando a autoestima,
para o nosso valor nunca ser posto em causa, ou ser posto em causa cada vez menos. E passamos então para o nosso último pilar, que é a nossa ação consistente. Muito mais do que este trabalho interno, é também aquilo que as nossas atitudes demonstram depois na prática, não é? E, e a nossa autoestima ela é construída através de pequenas ações diárias, sabem? Micro decisões que nós tomamos diariamente e que mostram o quanto nós nos valorizamos ou não. Ou seja, cada gesto de autocuidado, cada compromisso que nós honramos connosco próprias, vai reforçando diariamente a mensagem interna de que somos importantes. Por isso é que eu falo muitas vezes da questão de nós sermos 1% melhor a cada dia, porque é nas pequenas decisões, é nas micro decisões diárias. Nós podemos acordar de manhã e estarmos com muita preguiça para praticar yoga. E escolhemos não o fazer, por preguiça. E a dado ponto, essa micro decisão de alguma forma nos vai fazer sentir naquele dia frustradas ou com a sensação de culpa. Não é? Nós provamos que não temos assim tanto valor porque não nos priorizamos naquele dia. Vamos pôr de parte a questão de que, naturalmente, há imprevistos, podemos estar doentes, podemos estar em fases diferentes do ciclo, está bem? Estamos a falar aqui especificamente de preguiça. Ou nós podemos escolher acordar, estamos com preguiça e pensamos assim, olha, eu vou só vestir o equipamento e vou à casa de banho, lavar a cara e aqui depois logo se vê. Só que logo se vê, a verdade é que como vocês já tomaram uma micro decisão positiva, há uma forte probabilidade de vocês pensarem o quê? Opá, já que estou vestida, vou fazer. Eu, por exemplo, o que é que faço aqui no meu quarto? Eu, à noite, estendo logo o tapete, aqui bem perto do sítio onde pôs os pés logo de manhã, quando saio da cama, e deixo logo o equipamento preparado à noite. Eu, quando acordo, e que há dias em que acordo com preguiça, eu olho e digo assim, opá, eu já tenho tudo pronto, tenho ali a roupinha, o tapete estendido. É assim, eu já usei o meu tempo para preparar, então agora faço. Micro decisões. Lembrem-se sempre disto. E como é que nós fortalecemos, não é, a nossa autoestima com estas ações? É mesmo pela consistência. Porque conforme nós vamos sendo consistentes nestas ações, nós vamos criar constantemente evidências concretas do nosso valor, das nossas capacidades. Então, quando vocês se comprometem com os vossos hábitos saudáveis e metas pessoais, vocês estão a reforçar diariamente a vossa autoconfiança, que vai alimentar muito a vossa autoestima de forma sustentável e contínua, no longo prazo. Isto pode parecer muito simples, mas funciona. Porque quando nós começamos logo com ações que fomentem, que valorizem o nosso valor, não é? A nossa estima, nós já tivemos uma conquista diária. Opa, a partir daí é sempre para a frente. E claro que vocês até se podem questionar, não é? Então, mas nós continuamos então aqui a depender de hábitos e de situações externas para fortalecermos o nosso próprio valor, certo? Pode surgir esta questão, porque então estamos a depender de microdecisões, mas vocês vão perceber ao longo do tempo que não tem tanto a ver com o que vocês escolhem como hábitos, mas tem mais a ver com a tomada de decisão consciente em prol do vosso valor. Vocês já não estão a agir em prol da validação ou aprovação do outro, que pode nunca vir. Mas vocês estão a agir para construir o vosso valor. Entendem a diferença? Vocês estão a construir valor com as vossas ações e não dependência. Bom dia, Flávia. Bem-vinda. Lembrem-se sempre disto, a dependência é sempre do que é externo. Mas o valor que vocês criam através das vossas ações constrói isto mesmo, esta força interna. Vocês estão a trabalhar para vocês, não é para os outros. E com estes pilares, o vosso foco de vida passa a ser a construção do vosso próprio valor. Está bem? E não tanto desta dependência dos outros, da influência dos imprevistos. Há uma grande diferença na construção de dependência, de validação, de aprovação ou de valor pessoal.
E agora resta-me também trazer aqui este espaço para vocês colocarem as vossas dúvidas, trazerem também as vossas reflexões, sentirem os vossos feedbacks. Esta foi uma live muito intensa. E vou aproveitar enquanto aguardo, porque sei que há aqui um delay de uns segundos de quando vocês enviam as mensagens, para fazer então um resumo desta live, em que nós começamos por ver no início da live que podem existir aqui alguns pontos da nossa vida que nos podem estar a enfraquecer a nossa autoestima, nomeadamente a necessidade da validação, da aprovação dos outros, viver segundo o julgamento do outro, termos sempre a necessidade de termos relações dependentes, tóxicas muitas vezes, onde temos ancorada a nossa autoestima e, portanto, quando essas relações terminam ou não há essa validação, o nosso valor cai totalmente por terra. Também pode estar muito associado aqui à nossa autoimagem. E depois começamos a trazer estas opções, não é, de fortalecimento da nossa autoestima, com o nosso autoconhecimento, com a autocompaixão também, com a transformação de crenças e, por fim, as ações consistentes em prol do nosso autoconhecimento, em prol da mulher que nós nos queremos tornar. Nenhum destes pilares está acima do outro. Todos eles estão relacionados. Sabermos quem somos, sermos gentis connosco próprias, irmos mudando o nosso diálogo interno e agindo diariamente em conformidade com isso, com micro decisões diárias saudáveis para construirmos esse valor, traz este bolo. Nós conseguimos trabalhar tudo isto diariamente. Também, e na grande maioria delas, nós não precisamos ter tempo específico. Mas claro que se vocês desenvolverem o vosso autoconhecimento a partir da escrita, por exemplo, ou mesmo da prática de yoga, da meditação, que nos vai ajudando a perceber o que é que está cá dentro, claro que é muito valioso. Flávia, fica gravado e disponível até amanhã ao meio-dia, está bem? Tem esta live disponível por 24 horas. Alguém tem alguma dúvida que queira partilhar? Ou se vocês sentem que depois desta live, depois deste conteúdo, vos surge logo aqui alguma coisa na mente que diz: vai-me ser difícil de implementar isto, por exemplo. Este é o momento que vocês têm de ter as vossas respostas de uma forma mais personalizada, não é? E então, caso vocês não tenham dúvidas, ou se depois de verem a gravação vocês tiverem alguma dúvida que queiram partilhar, já sabem que podem fazê-lo por aqui, nos comentários do YouTube ou através do WhatsApp, está bem? Vocês sabem que estão à vontade. E resta-me desejar-vos uma continuação de uma boa semana e vemo-nos na próxima terça-feira. Nós estamos quase a chegar ao fim do ano, na última semana do ano. Portanto, aquelas semanas em que apanham o Natal e a passagem de ano, vai haver mesmo uma pausa das nossas lives, mas para a semana ainda temos live. Acho que para a semana e para a outra, se não estou em erro. Uma pessoa já não sabe às quantas anda quando começa a chegar ao fim do ano. É um até já, minha gente. Um beijinho grande.